campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez para dar prosseguimento à leitura do livro Os Missionários da Luz, pelo espírito de André Luiz, na psicografia do nosso querido, saudoso Francisco Cândido Xavier. Saúdo os trabalhadores, simpatizantes, amigos do Grupo Espírita Francisco Xavier que têm acompanhado os nossos trabalhos, as nossas leituras, as nossas palestras, toda essa beleza de programa feito pelo nosso canal. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 7 e eu gostaria de fazer um aviso. A partir de agora, nós faremos em 2 vezes cada capítulo, porque os capítulos agora se ampliaram, né? O assunto é maior, então, para não ficar muito longo, nós vamos fazer um capítulo dividido em 2. E eu vou lembrar do capítulo 6, que tem o título A Oração. É o caso daquele rapaz que saía, né, da casa espírita, bem iluminado, se sentindo bem, mas quando chegava do lado de fora, né, tinham 2 entidades esperando, 2 vampiros, aguardando ele, né? E faziam companhia a ele. Devido aos seus pensamentos, né? Os baixos pensamentos de sexo, ele teve esse assédio. Mas uma coisa muito interessante é que quando ele chega no seu lar, eles ficam do lado de fora. E qual não é a surpresa? A sua esposa, Cecília, é um espírito, né, superior a ele, muito fervorosa, faz muitas orações, né, em casa, deixa o ambiente salutar espiritualmente, e ali eles não têm acesso. Muito lindo esse exemplo, né, para nós mesmos, como é bom a gente manter no nosso lar uma harmonia espiritual, através da prece, através, né, do Evangelho no lar, e foi assim que ela manteve, né, a harmonia espiritual, ela mantém, né, e ele chega tranquilo, fica, adormece ao lado dela, bem tranquilo, sem o assédio daquelas 2 entidades. Isso dentro de casa, né, pela grandeza dela. Então, nós vamos iniciar agora o capítulo 7, Socorro Espiritual. Precisa voltar mais cedo aos serviços? Indagou Alexandre, assim que tornávamos à via pública. Eles estavam observando, né, a casa do rapaz e da Cecília. Posso dispor de mais tempo, respondi. Meu interesse era enorme na continuidade das instruções. Alexandre possuía vastíssimas experiências médicas. Minhas aquisições nesse terreno, em comparação com a dele, representavam conhecimentos pálidos. Tenho ainda hoje uma assembleia de esclarecimento e irmãos encarnados, continuou o orientador. E se você puder comparecer, teremos satisfação. Como não? Estou aprendendo e não devo perder a oportunidade. Saímos. As entidades perturbadas mantinham-se à porta, dando a ideia de alguém à espera de brecha para entrar. Porque Alexandre prosseguia na palestra edificante, seguíamos quase passo a passo, como quando na crosta. Estávamos nos primeiros minutos da madrugada. Os transeuntes desencarnados eram numerosíssimos, a maioria de natureza inferior. Trajava roupa escura, mas de espaço a espaço éramos defrontados por grupos luminosos que passavam céleres em serviço cuja importância se adivinhava. Há sempre que fazeres urgentes no auxílio oportuno aos nossos irmãos da crosta, comentou o instrutor com afabilidade e doçura. E na maior parte das vezes é mais eficiente o nosso concurso à noite, quando os raios solares diretos não desintegram certos recursos da nossa cooperação. Interessante, né? À noite, né?
Não havia terminado quando se acercou de nós, inesperadamente, uma velhinha simpática. Justina, minha irmã, que o senhor abençoe, saudou o orientador gentil. A entidade amiga, que demonstrava muita inquietude no olhar, respondeu com afetuoso respeito e explicou-se. Alexandre, tenho necessidade do seu auxílio urgente e vim ao seu encontro. Desculpe-me. E antes que o instrutor pudesse sondar-lhe verbalmente a aflição, a interlocutora prosseguiu. Meu filho Antônio encontra-se em estado gravíssimo. Agora era Alexandre que a interrompia. Adivinha o que se passa? Quando o visitei no mês findo, notei-lhe as perturbações circulatórias. Sim, confirmou a mãe aflita. Antônio vive no círculo de pensamentos muito desregrados, apesar do bom coração. E hoje trouxe para o leito de repouso tantas preocupações descabidas, tanta angústia desnecessárias, que as suas criações mentais se transformaram em verdadeiras torturas. Embalde, auxiliei com os meus humildes recursos. Infelizmente, é tão grande o seu desequilíbrio interior que toda a minha colaboração resultou inútil, permanecendo-lhe o cérebro sob a ameaça de um derrame mortífero. Vejam só o que o pensamento faz, né, meus irmãos? Porque a gente pensa e faz uma criação, né? A mente é poderosa, né? Então a gente cultiva o pensamento negativo e olha o transtorno físico que pode acontecer, né? Ele está numa ameaça de derramamento mortífero, um derrame, né? Interessante, tudo pela conquista do mau pensamento. Vamos continuar, que a lição está bem interessante. E sentindo a gravidade do minuto, acrescentou triste. Oh, Alexandre, bem sei que devemos subordinar nossos desejos aos desígnios de Deus. Entretanto, meu filho necessita de mais alguns dias na terra. Creio que em 2 meses conseguirei dele, indiretamente, a solução de todos os problemas que lhe afetam a paz da família. Sua autoridade pode auxiliar-nos. Seu coração edificado em Cristo permanece em condições de fazer-nos semelhante bem. Reconhecendo a urgência do assunto, exclamou o orientador. A caminho. Não temos um segundo a perder. Daí a poucos instantes, penetramos na residência confortável. A velhinha aflita conduziu-nos a uma alcova espaçosa, onde o filho, chefe de família, repousava metido em alvos lençóis, dando-me a impressão característica de um moribundo. Antônio parecia próximo dos 70 anos e exibia todos os sinais arterioscleróticos adiantados. Vamos ler aqui. Termo genérico para espessamento e endurecimento da parede das artérias, caracterizado pelo depósito de gordura, cálcio e outros elementos em suas paredes internas, reduzindo seu calibre e provocando um déficit sanguíneo nos tecidos irrigados por elas, predispondo à trombose e à isquemia, sobretudo do coração e do cérebro. Olha a conquista. São conquistas, né, que nós espiritualmente vamos fazendo e passando para o nosso físico, né? É isso aí. Todo pensamento negativo, né? Toda aquela criação, porque pensar é criar, né? Nós vamos acumulando energias negativas e o espírito, né, vai para o perispírito, do perispírito vai para o corpo físico, né? E aí vem as doenças, né? Vamos lá. O quadro era agora profundamente educativo para mim, que entrara num círculo valioso de observações novas. Identificava perfeitamente o estado pré-agônico em todas as suas expressões físicos e espirituais. A alma confusa, inconsciente, movimentava-se com dificuldade,
quase que totalmente exteriorizada, junto do corpo imóvel a respirar dificilmente. Enquanto Alexandre se inclinava paternalmente sobre ele, observei que estávamos diante de uma trombose perigosíssima, por localizar-se numa das artérias que irrigam o cortejo motor do cérebro. A apoplexia não se fizera esperar. Mais alguns instantes e a vítima estaria desencarnada. Vamos ver o que é apoplexia. Parada brusca e completa cerebrais causada por uma hemorragia cerebral, uma embolia ou uma trombose arterial. Caracteriza-se por uma perda súbita da consciência com persistência da circulação e da respiração. Bem interessante, bem profunda, né? Alexandre, que centralizara todas as atenções no enfermo, tocou-lhe o cérebro perispiritual e falou com autoridade serena. Antônio, mantenha-se vigilante. Nosso auxílio pede a sua cooperação. O moribundo, desligado parcialmente do corpo, abriu os olhos fora do invólucro da carne, dando a entender vagas noções de consciência, e o instrutor prosseguiu. Você foi acidentado pelos próprios pensamentos em conflito injustificável. Suas preocupações excessivas criaram-lhe elementos de desorganização cerebral. Intensifique o desejo de retomar as células físicas, enquanto nos preparemos a fim de ajudá-lo. Este momento é decisivo para as suas necessidades. O interpelado não respondeu, mas observei que Antônio compreendera a advertência, no imo das forças da consciência, colocando-se em boa posição para colaborar em favor de si mesmo. Em seguida, o orientador iniciou complicadas operações magnéticas no corpo inanimado, ministrando energias novas à espinha dorsal. Decorrido alguns instantes, colocou a destra ao longo do fígado e, mais tarde, demorando-a no cérebro físico, bem à altura da zona motora, chamou-me e disse: André, mantenha-se em prece. Cooperando conosco, convocarei alguns irmãos em serviço nessa noite para auxiliar-nos. E acentuou após meditar por alguns segundos. O grupo do irmão Francisco não pode estar longe. Dito isso, Alexandre assumiu atitude de profunda concentração de pensamento. Não passou mais de 1 minuto e pequena expedição de 8 entidades, 4 companheiros e 4 irmãs, penetrou o recinto doméstico em religioso silêncio. Saudamo-nos todos ligeiramente e o instrutor dirigiu-se atencioso à entidade que guardava atribuições de chefia. Francisco, precisamos aqui das emanações de alguns de nossos encarnados, cujo veículo material esteja agora em repouso equilibrado. E ao passo que o novo irmão observava cuidadoso, o agonizante Alexandre acrescentava: conforme observa, estamos diante de um caso gravíssimo. É preciso muito critério na escolha do doador de fluidos. O dirigente dos socorristas pensou um momento e obtemperou: temos um companheiro que nos atenderá razoavelmente. Trata-se de Afonso. Enquanto irei buscá-lo, nosso grupo auxiliará sua ação curativa, emitindo forças de colaboração magnética por meio da prece. Francisco ausentou-se imediatamente. Nesse instante, a velhinha aproximou do instrutor e falou respeitosa: sei que há necessidade de fluidos de irmãos encarnados. Quem sabe poderíamos empregar o concurso de minhas netas que repousam nos aposentos próximos? Não, respondeu Alexandre delicadamente. Não atenderiam às exigências em curso. Precisamos de alguém suficientemente equilibrado no campo mental. Vejam só. A mãe inquieta afastou-se, enxugando os olhos. Atendendo o sinal afetuoso do orientador,
Aproximei-me, observando o doente de mais perto, mantendo-me embora na íntima atitude de oração. Antônio é viúvo há 20 anos, explicou Alexandre, e está na véspera de vir conosco, no plano espiritual. Nosso amigo, porém, necessita de mais alguns dias na esfera da crosta para deixar alguns problemas sérios devidamente solucionados. O Senhor nos concederá a satisfação de colaborar no reerguimento provisório de suas forças. E fosse porque me detinha a observar o grupo de entidades que oravam silenciosos, ou em razão de pretender beneficiar-me com os novos ensinamentos, o instrutor esclareceu. Temos aqui o grupo do irmão Francisco. Trata-se de uma das inumeráveis turmas de serviço que nos prestam cooperação. Muitos companheiros consagram-se aos trabalhos dessa natureza, mormente à noite, quando as nossas atividades de auxílio podem ser mais interessantes. Nós vamos parar por aqui. Muito interessante essa questão que Alexandre colocou, né? Dos auxiliares encarnados, que somos nós, os médiuns, né? Que muitos trabalham em casas espíritas, né? E estão preparados para fazer isso no sono. Mas vejam a nossa responsabilidade, né, meus irmãos? Quando ao deitarmos, estarmos com a mente tranquila, em oração, não deixar que os pensamentos negativos também nos envolvam, porque às vezes temos dias difíceis, dias com muitos desafios e que acarreta, né, o nosso sono. Mas nós temos que ter consciência, né, da nossa mediunidade. Somos médiums 24 horas ao dia. Não é só na casa espírita, né, meus amados? E aqui está o maior exemplo, né, do uso que fazem das nossas energias e muitas vezes da presença, né, do nosso espírito num atendimento profundo desse. E por isso que cada vez é necessário termos mais responsabilidade conosco mesmo, nos tornando mais tranquilos, mais harmoniosos, para estarmos prontos para uma tarefa, ao ser chamados, né? Porque somos chamados para essas tarefas, né? Então vejam que responsabilidade é nossa. Que lindo esse chamamento para todos nós. Então encerramos, né, a primeira parte desse capítulo 7, muito interessante, né? Já o título diz Socorro Espiritual. Então eu agradeço, continuem, meus queridos, dando toda essa força para o nosso canal, acionando os nossos trabalhos, porque estamos aqui, né, firmes, o nosso canal maravilhoso com esses trabalhos tão lindos. Que Deus, com a sua infinita misericórdia, continue nos abençoando. Até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço, meus queridos. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site